E aí, gente bonita, elegante e sincera, tudo bem? Eu sou Fábio Castilhos e vamos trabalhar um pouquinho com sintaxe, né? Como é que a gente pode entender esse estudo? Vamos pensar no seguinte. A gramática da língua portuguesa se organiza em diferentes formas de estudo. Existe a fonética e a fonologia, que estudam os sons da palavra, e existe a morfologia, que estuda a estrutura de cada uma dessas palavras e a sua classificação. O que vem a ser a sintaxe? Sintaxe é o estudo dessa estrutura dentro de uma organização frasal. Ou seja, a partir do momento que a gente tem a sintaxe, a gente está estudando as funções dessas palavras dentro de uma oração, dentro de um período. Então, o que vem a ser sintaxe? Sintaxe é o estudo da função das palavras dentro de uma organização frasal. Dentro, no caso, dos períodos que podem ser simples ou compostos. E a gente vai entender isso agora. A frase pode ser qualquer sentença que tenha ou não tenha verbo, mas ela precisa ter um sentido completo em si mesmo. Sendo uma frase com sentido completo, ela pode ser considerada uma frase nominal, sem verbo, ou uma frase verbal, com verbo. E o que vem a ser oração? Oração é toda a organização frasal que existe ao redor de um verbo. Nós vamos ter um verbo. O que vem antes é o sujeito, o verbo e o restante da frase vão ser considerados os predicados. Período é uma frase construída com uma ou mais orações, tornando-se então um período simples ou um período composto, em que nós vamos ter toda essa organização entre uma letra maiúscula e uma pontuação final. E dentro dessa organização completa em si mesma, nós vamos ter uma organização e essa estrutura vai ser chamada de período. Por isso, é importante entender a organização de uma oração. A oração é dividida em sujeito e predicado. O que é sujeito? De acordo com Evanildo Bechara, sujeito é toda a unidade ou sintagma nominal que estabelece uma relação predicativa com o núcleo do predicado. E o que quer dizer isso? Traduzindo, precisamos entender que o sujeito é todo o tipo de elemento que vai estabelecer alguma relação com o predicado. Dessa forma, a gente consegue entender por que o sujeito flexiona o verbo ou concorda com um elemento do predicado. O que nos leva a perguntar o que é predicado. De novo, de acordo com Bechara, dá para entender que o predicado é o elemento que, se relacionado com o sujeito, estabelece uma relação de concordância de pessoa ou de número. Para entender melhor, é preciso entender que o predicado estabelece relação de marcas formais, como concordância de número e de pessoa, com um elemento central do predicado, ou seja, o verbo. E a partir desta relação com o verbo e a concordância com os elementos ao redor dele, é que nós vamos compreender a estrutura do predicado, como sendo ele um predicado verbal, nominal ou verbo nominal. Os sujeitos podem ser organizados de 5 maneiras diferentes, de acordo com a classificação do seu núcleo. Na seguinte frase, o governo deve investir mais em saúde, nós temos apenas um núcleo, governo. Agora, se tivermos 2 núcleos, prefeitos e governadores devem investir mais em educação, nós vamos ter um sujeito composto. Já quando dizemos que o sujeito é oculto ou desinencial, nós estamos tratando da desinência do verbo. E essa desinência pode nos dizer quem é o sujeito. Investimos muito em saúde tem na conjugação do verbo a referência a quem pode ser o sujeito. Nós investimos muito em saúde, mas este nós não está presente na frase. Já quando o sujeito é indeterminado, nós não podemos definir quem é este ele, quem é esta terceira pessoa que muitas vezes não aparece na frase. Já quando o sujeito é indeterminado, nós não temos referência de quem é essa terceira pessoa da frase. Se dissermos,
deveriam investir mais em saúde, não há uma referência de quem é este ele ou eles que deveriam investir em saúde, mas é uma terceira pessoa que não está referenciada dentro deste período. Por fim, o sujeito pode ser classificado como inexistente. E há 3 categorias verbais que nos mostram que o sujeito não existe dentro daquela organização. O verbo fazer, com sentido de tempo decorrido. O verbo haver, também com sentido de tempo decorrido e existência. E os verbos que designam fenômenos da natureza. Peguem esses exemplos agora. Faz meses sem investimentos em educação. Nós não precisamos ter uma concordância entre o verbo fazer, porque os meses não fazem alguma coisa. Nós temos um tempo que passou. Esses meses passaram e eles não tiveram investimento em educação. Ou ainda, há poucos investimentos em educação. Poucos investimentos, mesmo estando no plural, não pode ter concordância com o verbo haver. O verbo haver vai sempre precisar permanecer no singular quando estiver com sentido de existência. Existem poucos investimentos em educação, há poucos investimentos em educação. Por fim, quando o verbo designar um fenômeno da natureza, nós temos a consciência de que a natureza não conjuga verbos. Logo, choveu, amanheceu, anoiteceu, ventou, sempre serão verbos que vão estar no sentido literal, no singular, nessa terceira pessoa, porque não há um sujeito que faça este elemento ser conjugado. A classificação entre nominal, verbal ou verbo nominal diz muito sobre a relação que há entre o predicado e o que ele diz sobre o sujeito. Por exemplo, na oração Fábio está empolgado, nós temos uma concordância de número e de pessoa com o verbo. Fábio está. Mas o que diz algo sobre esse sujeito é este adjetivo, que funciona como predicativo do sujeito. Quem é que está empolgado? O Fábio. A característica do sujeito, estar empolgado. Quando o predicado é verbal, nós temos o núcleo no verbo, e é este verbo quem diz alguma coisa sobre o sujeito. Fábio ensina língua portuguesa, nós temos o verbo ensinar como central deste predicado, dizendo uma ação sobre o sujeito. Por fim, quando o predicado for verbo nominal, nós vamos entender que existem 2 núcleos neste predicado: o verbo e uma característica desse sujeito. Fábio ensina língua portuguesa empolgado. Quem é que faz alguma coisa? O Fábio. Ele ensina a língua portuguesa e está empolgado. Apresentando dessa forma 2 núcleos para a frase. Certo, pessoal? Espero que esse resumão tenha ajudado vocês. Um grande beijo, fiquem tranquilos e até a próxima aula. Até mais, tchau, tchau.